maternidade. Muitas mulheres, elas esbarram literalmente na dificuldade de não conseguir gerar um bebê de forma natural, que parece muito simples para algumas mulheres. Tem aquela história assim, olha, não pode encostar que engravida. Para outras mulheres é um longo caminho de frustrações, mas também de investigações. A partir de quais sinais a mulher deve estar atenta? Opa, tem um alerta aqui de infertilidade. Vamos conversar sobre esse tema a partir de agora no nosso quadro Isso é Sintoma de... Hoje, para nos ajudar, a gente conta com a médica ginecologista, doutora Natália Pimentel. Seja bem-vinda, doutora Natália. Obrigada, Fernanda. Para mim é um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Alegria nossa. A gente está falando sobre um tema a partir de agora que para muitas mulheres é o calo da vida, é a decepção da vida, é o sofrimento da vida, que é a questão da infertilidade. Mas qual o momento, assim, de idade, sobretudo, que eu falo, que para a mulher ela liga o alerta que pode ter alguma coisa muito significativa de infertilidade, inclusive para as que já estão tentando? Excelente pergunta. Eu acho que é a pergunta inicial de qualquer tipo de conversa sobre fertilidade é exatamente essa. Quando atentar? Uma mulher que está tentando já, exposta à gravidez, há mais de um ano, sem usar nenhum tipo de método anticoncepcional, abaixo dos 35 anos, precisa sim buscar uma investigação. Então, às vezes, você está com acompanhamento no ginecologista básico, fazendo ultrassons de rotina, exames de sangue de rotina e deseja engravidar. O ginecologista vai lhe orientar sobre o período fértil, sobre algumas situações mais básicas. Depois de um ano, com relações no período fértil, a mulher sem conseguir engravidar, precisa procurar um especialista. E aí entramos nós, que somos os infertileutas, os estereleutas, onde a gente vai buscar a investigação mais específica para aquele caso, né? Já mulheres com mais de 35 anos, eu acho que não deve se demorar tanto tempo. Eu acho que com mais de 35 anos, você já com 6 meses de relação no período fértil, você precisa buscar com mais rapidez, porque a idade está completamente relacionada à qualidade dos óvulos. Então, quanto mais idade, mais chance de você demorar muito mais para engravidar, assim como você pode ter risco tanto de abortamento como de alterações cromossômicas nos bebês. O que a gente costuma ver é que para algumas mulheres é muito fácil engravidar, né? Diz, olha, eu não posso encostar não que engravidam, mas outras têm uma realidade completamente diferente. A fertilidade, ou na verdade a infertilidade, é algo comum, doutora? É sim, a gente acredita também encostou engravida, mas você acredita, Fernanda, que para você engravidar numa única relação é 15%, ou seja, você tem 85% de chances de não engravidar. Mas claro que vão existir aquelas mulheres que vão engravidar mais facilmente que as outras. Mas a infertilidade está cada vez mais comum, porque nós mulheres temos postergado muito o desejo da maternidade e até mesmo postergado a decisão sobre o desejo de engravidar. Então aí entra um outro fator importante, que chega, como eu falei antes, o fator da idade. E hoje nós contamos com algumas alternativas para isso, sim, né? Sim. Para tentar driblar um pouco essa questão da faixa etária. Mas é muito mais comum do que a gente. Então, você atenta ao sinal, atenta depois de um ano nessa busca, procure, não se demore, porque depois a gente vai ter um quadro muito mais complicado. As causas são diversas e a gente preparou uma imagem que exemplifica um pouquinho das possíveis causas da infertilidade na mulher. Vamos ali? 35% pode estar relacionado a problemas de ovulação. É isso, doutora? Perfeito. Nesses 35% que ele fala, a gente pode ter vários tipos de problemas na ovulação. Você pode ter um problema no próprio ciclo menstrual, onde a mulher não consegue recrutar aquele folículo. Ele não tem o crescimento adequado, ele não tem um preparo adequado para que quando haja a ovulação aconteça a fecundação. Outros casos são as chamadas síndromes dos ovários policísticos, já deve ser de conhecimento de muita gente, onde não existe a ovulação, ou seja, não é que não existe, é uma anovulação crônica. Em um ano, a mulher ovula 1 ou 2 vezes. Então, em vez de você ter 12 chances de engravidar, você acaba tendo uma ou duas. É quase uma mega-sena. Uma mega-sena, dos 15%. Então, ainda por cima dos 15%. Dificulta ainda mais.
E a gente ainda tem essa questão da ovulação relacionada à qualidade do óvulo, por diversos motivos. Falei da idade, mas existem muitos outros. A gente vai falar depois um pouquinho da endometriose, que pode também baixar essa qualidade ovulatória. Então, é mais ou menos isso. A gente tem também a obstrução tubária, quando a gente faz aquele exame de esterossalpingografia, que é um nome bem, enorme. Decorou direitinho. É porque eu já fui tentante uma vez na vida. Somos duas. Então, eu disse, olha, tudo que você tá vendo aí, eu já passei até chegar na causa ali 3 de 20% que eu descobri porque eu não conseguia engravidar até então. Olha aí. Mas a obstrução tubária é uma causa de infertilidade que a gente só descobre através desse exame. Desse exame, exatamente. Então, assim, faz parte dos exames iniciais. Então, chegou aquela mulher para o especialista, já com aquela dificuldade de mais de um ano, vamos pedir espermograma, vamos acompanhar esse ciclo para ver como é que está a ovulação e vamos estudar as trompas. As trompas é a ligação entre o útero, onde o bebê vai ser gerado, com o ovário, de onde vai sair o óvulo. Então, ela precisa desse caminho, dessa ponte. E é no finalzinho dela onde acontece a fecundação. Então, se existe uma obstrução ou alguma alteração da anatomia, por exemplo, uma trompa mais elevada, que pode estar aderida por um fator de endometriose, que a gente vai falar depois, ou infecção ou alguma coisa, isso vai dificultar com que o óvulo entre dentro da trompa e aconteça o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, é um fator muito importante que precisa ser investigado antes de qualquer início de medicação. Então, se a gente vai dar um indutor, uma medicação para ela ovular melhor, eu tenho que ter o caminho liberado. Entendi. Então, esse tipo de estratégia é um dos primeiros exames que a gente solicita. E é um exame feito com sedação, né, doutora? Sim, porque é um exame invasivo. A gente vai colocar o espéculo, que é o bico de pato, que normalmente a gente faz na prevenção, coloca uma cânula e solta um contraste. A partir do momento que o contraste vai caminhando pelo útero e pela trompa, a gente vai tirando as chapas de raio-x. Então, a gente acompanha todo o trajeto da trompa e percebe o útero, o contraste, o líquido caindo na pelve. Então, a gente consegue ver todo o percurso e ela estando pérvia, a gente consegue ver realmente o contraste caindo em toda a pelve e aí a gente já sabe que a gente pode passar para o segundo passo, né? No terceiro momento ali, inclusive com 20%, tem endometriose. Eu, como leiga, mas talvez seja esse número percentual baixo, porque é muito difícil você identificar a endometriose. Tem gente que passa uma vida inteira e não consegue descobrir. Talvez seja por isso aquele número ali de 20%. Mas quem já tentou descobrir endometriose conseguiu pelo menos a causa, porque eu não consigo engravidar. Eis um aqui que descobriu na época que não conseguiu, depois conseguiu depois da cirurgia. Mas o que é que a gente está dizendo ali? De uma doença que traz para a mulher, muitas vezes, um diagnóstico triste de infertilidade, né, doutora? A endometriose, eu tinha que fazer um outro programa com você para a gente conversar sobre isso, porque a endometriose é realmente uma causa muito importante. Ela, muitas vezes, é subdiagnosticada, porque a gente não tem os sinais facilmente identificados em ultrassom, às vezes só através da cirurgia, e algumas vezes nem através da cirurgia, porque é uma endometriose muito mais profunda. Mas o que é a endometriose em si? A endometriose é o tecido que é a camada interna do útero, que é o tecido onde vai acontecer a implantação, é o tecido que vai descamar quando existe a menstruação, em algum lugar ectópico, ele está em algum lugar diferente. Ele pode estar numa musculatura do útero, ele pode estar nas trompas, no intestino, da bexiga, e toda vez que você menstrua, esses focos vão inflamar e vão querer, vamos dizer assim, menstruar também. Então, é aquela menstruação para dentro que muita gente reconhece. Então, isso causa muita dor. Um dos principais sintomas da endometriose não é nem a infertilidade, é a dor, quando é uma endometriose mais severa. Outro sintoma é a infertilidade, que muitas vezes não causa dor, a endometriose, e você só cursa com a infertilidade. E por que a endometriose causa a infertilidade? Porque, primeiro, ela diminui a qualidade dos óvulos, que entraria... Por isso que eu estou dizendo, eu estou apontando para a endometriose e no final eu estou sempre ligando com os outros fatores. Ela pode diminuir a qualidade do óvulo, ela pode alterar a estrutura da trompa, ela pode causar um diagnóstico que a gente chama de hidrossalpinge, que é uma trompa dilatada, que é muito difícil, causa até uma possibilidade de uma gravidez ectópica, que é uma gravidez dentro da trompa. Então, isso é inclusive uma emergência.
Ela pode causar uma inflamação na pelve generalizada, que também impede as taxas de implantação do bebê, além de você também poder ter na musculatura do útero. Então, quando o bebezinho está lá tentando infiltrar, tentando implantar, o útero está muito reativo, ele está contraindo demais. Isso dificulta também o processo de implantação. Então, a endometriose acaba envolvida em muito mais processos, de uma maneira muito mais ampla do que qualquer outra patologia. E se não bastasse todas essas causas, somada a questão dos 15% no mês, ainda tem as questões idiopáticas. Explica para o pessoal de casa, doutora Natália. A gente tem uma tal de uma esterilidade sem causa aparente, que é o terror de toda a equipe. Doutora, mas se pelo menos eu tivesse um motivo para eu não engravidar, o que é que eu posso fazer? Pois é, quando a paciente tem essa infertilidade sem causa aparente que a gente não descobre, muitas vezes a gente acaba tendo que fazer já o tratamento. Então, a gente indica já um processo, uma fertilização in vitro, uma coisa mais agressiva, porque existem coisas que a gente não vai conseguir ver de outra forma. Então, na hora que eu capto um óvulo, coloco dentro do meu microscópio e olho para ele, ele vai me dizer muita coisa. E a única forma de eu ver esse óvulo é através da fertilização, que é um processo onde a gente estimula o ovário, a gente faz uma captação através de um procedimento cirúrgico, retiro o óvulo, analiso ele, injeto um espermatozoide dentro dele e acompanho o desenvolvimento do bebê. Essa é a única forma de eu ver todas as etapas acontecendo. Então, desta forma, eu consigo muitas vezes justificar a causa idiopática. Seria um óvulo de má qualidade, um espermatozoide que não está conseguindo se juntar com o DNA do óvulo. Então, a gente acaba fazendo um tratamento com diagnóstico. Agora, quando a gente fala de espermatozoide, precisa lembrar que o homem também é investigado. E muitas vezes nesse momento de tentantes, fica-se o foco muito na mulher e o homem, que besteira, eu não tenho nada não, menino. Quem já viu isso? E aí entra naquele do senso comum, no machismo, no preconceito. Mas a gente precisa entender que o homem também precisa ser investigado, porque pode ter ali uma questão ali de quantidade baixa de espermatozoide, qualidade baixa, não é, doutora Natália? Perfeito, Fernanda. Eu acho que, graças a Deus, cada dia mais a área da infertilidade está sendo mais conversada, está mais em pauta. Então, está dando uma liberdade muito maior para se conversar sobre o assunto. Quem está fazendo, está dizendo o que está fazendo. Quem está com alguma dificuldade está expressando melhor. E era uma dificuldade enorme que a gente tinha, era um preconceito muito grande, como se a infertilidade fosse um demérito, fosse alguma coisa que diminuísse uma pessoa, entendeu? Então, hoje a gente consegue melhorar essa chegada ao paciente, o paciente chegar a nós por conta dessa liberdade e dessa conversa. Então, o que é que acontece com o homem? O homem... O segundo exame, vamos dizer assim, seria exatamente esse, que é o espermograma. É um exame simples, faz uma coleta através do ejaculado e nesse material eu já consigo ver muita coisa. Então, às vezes existe um fator masculino, mas que o homem não quer investigar. Então, a gente acaba investigando muito a mulher e a gente perde uma oportunidade de tratar uma coisa muito mais fácil, deixando só para o tratamento da mulher. Então, quando tiver uma solicitação de algum médico para vocês, homens, façam seu espermograma. Você não sabe o quanto facilita a nossa vida. Porque muitas vezes é uma coisa fácil de resolver. Sim. Né? Então, a gente pode investigar um pouco mais, pedir um exame mais específico, complementar com vitaminas, orientar algum tipo de alimentação, mudança de hábitos de vida. Hoje a gente sabe que sedentarismo, obesidade, o fumo atrapalha muito a quantidade de espermatozoide. Então, seriam atitudes simples que a gente já poderia melhorar essa qualidade, melhorando a vida reprodutiva desse casal. Então, eu acho que o homem tem sim o seu papel e é um papel muito importante. Hoje é praticamente 50, na verdade é 25 e 25 das causas totais de fertilidade e infertilidade. Então, vale a pena essa investigação e não tenham medo, porque todas têm tratamento. Então, vá para o urologista, ele vai indicar se tiver que fazer algum procedimento, faz. Se tiver que complementar com algum outro hormônio ou com alguma vitamina, vai se resolver. É isso. E lembrando que filho deve ser o sonho do casal. Então, se é
do casal, precisa que ambos estejam dispostos a fazer acontecer, não é isso? Passa pela investigação junto aos especialistas, sim. Doutora Natália volta. Ainda hoje o nosso papo vai falar sobre os possíveis tratamentos. Sim. Hoje tem muita coisa acontecendo e responder as perguntas de vocês, que eu já sei que tá assim de perguntas, vocês mandando pra cá no 98893-3999. Doutora Natália, toma uma água e um cafezinho, daqui a pouco a gente conversa mais, tá? Obrigada. Ele já é papai, já tá com o presente garantido do dia.